Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da DBLCM. Eu sou Guilherme Brito e aqui a gente fala bastante sobre carreira e tecnologia e sobre banco de dados. E nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre qual a importância do LinkedIn para a primeira vaga em TI. A gente vai abordar um pouquinho sobre esse tema, mostrar alguns erros muito comuns, alguns pontos importantes do LinkedIn para a primeira vaga, para quem realmente está buscando esse próximo nível. E eu estou aqui com o Carlos para a gente poder fazer esse bate-papo. Tudo bom, Carlos? Tudo jóia, e você, Guilherme? Por aqui tudo certo, meu irmão. Vamos lá, falar um pouquinho sobre LinkedIn. A gente sabe que o LinkedIn é uma excelente ferramenta. Quem sabe utilizar da melhor forma o LinkedIn, os recursos, né? A gente tem visto que tem muitas oportunidades dentro da área de tecnologia, recebe propostas, consegue se posicionar como um cara sênior, com um cara bom profissional, independente do nível que ele está. E o LinkedIn é uma das principais ferramentas para o profissional de tecnologia, né? Mas eu acho que para o profissional em si, em outras áreas que não seja tecnologia, é importante, mas tecnologia é muito forte, né, Carlos? A tecnologia é indispensável, né? A gente costuma falar que normalmente ali o LinkedIn é onde as pessoas vão te procurar, né? Profissionalmente ali, né? A pessoa vai querer saber quem que é você. A primeira coisa que vai querer saber qual que é o seu LinkedIn, né? Porque lá ela vai entender um pouco mais sobre a sua pessoa, sobre a parte profissional sua, como é que você está hoje, né? E os profissionais normalmente da área de tecnologia, né? Tem aquela possui, né, o LinkedIn, só que às vezes não está atualizado, está desatualizado, não está atraente, né? Tem, mas está daquele jeito, né, que a gente sabe que não é da melhor forma possível, né? Total. Agora, Carlos, vou trazer um ponto aqui que eu acho que é um ponto que eu noto que existe uma grande frequência nisso. Muitas pessoas chegam para mim e falam, Guilherme, está muito difícil a primeira vaga. Não consigo oportunidades. Aí a primeira coisa que eu peço, qual que é o seu LinkedIn? Ah, tem muito tempo que eu não atualizo. Você chega lá, o LinkedIn não tem nada, cara. Não tem foto. E eu te falo, até pior do que isso. Algumas pessoas que falam que querem trabalhar na área de tecnologia, e eu acho que é o primeiro ponto, né? O cara não tem LinkedIn. Cara, se você não tem LinkedIn, meu amigo, você está realmente bem desatualizado e é bem complicado você, de fato, conseguir primeira vaga sem LinkedIn, né, Carlos? As possibilidades diminuem bastante, né? Ah, sim, cai quase perto de zero, né? Porque as pessoas não vão te dar atenção, né? Se você já não tem LinkedIn, a pessoa não vai nem te perguntar, né? Vai para o próximo. Às vezes a gente pega até currículo que não tem o LinkedIn, né? Então, às vezes você fica até meio impressionado, assim, fala, pô, hoje a gente entende que é uma ferramenta ali, né, do dia a dia, né? Tanto para você buscar vagas e tudo mais, né? Então, quem não tem, né, às vezes está deixando a oportunidade de lado, né? Porque não está sendo visto, né? É. E aí, pessoal, criem um LinkedIn. Eu não acredito que você passe mais de 10 minutos para poder criar um LinkedIn. Talvez para preenchê-lo de forma completa e de forma cuidadosa, sim, vai levar um tempo. Mas para você criar sua conta, para falar assim, eu tenho o LinkedIn, nem que ele não esteja na situação ideal, mas pega 10 minutos, cria uma conta no LinkedIn, só para você simplesmente ter o fato de ter. Tá? Eu acredito que esse seja o primeiro passo. Tá? E muitas vezes algumas pessoas deixam de criar, nunca criam porque falam assim, ah, mas vai demorar. Cara, primeiro cria a conta, depois você vai melhorando, faz, depois melhora. Então, acho que a primeira recomendação que eu quero trazer para quem, de fato, está buscando a primeira vaga em tecnologia. E aí vem o outro passo, né, Carlos, que é a outra etapa. A pessoa que tem, mas que está com o LinkedIn totalmente incompleto, não está preenchido, não está bem feito, não está descrito. E aí, muitas vezes, a gente consegue verificar o porquê que as pessoas, muitas vezes, não conseguem, né, cara? Eu peguei alguns LinkedIns essa semana e eu vi algumas pessoas que estavam sem o sobre do LinkedIn. Beleza, você está sem o sobre, a headline às vezes vazia ou simplesmente algo que não é uma palavra-chave para ele ser buscada, sem uma foto, sem uma capa. Então, muitas vezes, sem os elementos, né? Então, ter o LinkedIn completo também pode dificultar bastante essa primeira vaga, né? Pode, e acontece bastante esse tipo de situação, né, de não ter o sobre, que eu falo, pessoal, o sobre ali é quase uma cartinha, né, de apresentação de quem vai estar lendo sobre o seu perfil, né, para entender um pouco sobre você, sobre seu lado profissional, até seu comportamento e tudo mais, né, e fora a headline, que você falou, né, às vezes a headline ali tá inadequada, né, tá com, às vezes, o nome da empresa que você trabalha, ou algum posicionamento que não é legal, né, de ser buscado por ele.
Então, são uma série de fatores ali que normalmente a gente acaba encontrando, né, no dia a dia, que acaba desfavorecendo, né, nesse sentido de atrair vagas, né, atrair pessoas ali para fazer até o network, né. Total. Então, pessoal, estejam bastante atentos a preencher o seu LinkedIn da forma correta. Então, ter uma foto, às vezes o cara está com uma foto de Facebook olhando para o lado, com óculos escuros, uma foto de paisagem. Cara, cuidado, que muitas vezes essa primeira impressão ela é muito importante. Aí vem depois a capa, aí depois vem a questão da headline, né? E muitas vezes nessa headline, naquela primeira linha, é uma linha que ela é muito buscada, até mesmo quando você, como recrutador, né, está selecionando alguns perfis ali que se aplicaram na vaga no LinkedIn. Então, se eu vejo que uma vaga ela está relacionada a um tema e na linha não tem nenhum tipo de palavra-chave que está relacionada com a minha vaga, muitas vezes eu já vou eliminar ali pelo filtro direto, simplesmente pela primeira linha do cara não está dando match ali com o que eu estou buscando com relação às vagas. Então, algumas pessoas, um erro muito comum, cara, os caras botam lá, estudante da faculdade tal. Cara, legal. Às vezes, se você estiver fazendo uma faculdade bem renomada, uma USP, acho que pode ser até legal mostrar que você é um cara que realmente passou na faculdade que poucos passam. Mas, normalmente, essa primeira linha é como as empresas estão buscando o profissional. E, muitas vezes, algumas empresas entram lá e buscam profissionais que saibam SQL, que saibam Oracle, que saibam Performance, que saibam RMAN, que tenham a certificação tal. Então, se você colocar aquelas palavras-chave de forma mais estratégica, isso pode ajudar bastante. E aí vem a descrição do sobre, que também é algo que tem que ter, né? E muitas vezes, se você não tiver essa etapa ali, cara, é a mesma coisa você pegar um currículo sem o objetivo profissional do cara. Um currículo incompleto. Não dá. Então, é uma opção que precisa e que é fundamental, né, Carlos? Sim, sobre é bem importante, né? Eu acho que normalmente ali quem está buscando, principalmente recrutadores, né? Já está buscando ali um perfil, né? E se você não mostrar um pouco do seu perfil, você já também perdeu a vez, né? Porque a pessoa não vai ficar lá, que eu costumo falar, né? A pessoa não vai entrar no chat para te chamar para perguntar exatamente o que você faz, o que ela já quer ter um antes ali para saber se de repente tá próximo ali do que precisa, né? Para poder te chamar para um bate-papo, né? Não vai querer te chamar para um bate-papo para te conhecer, para saber se é ou não é a pessoa adequada, né? Ela já quer ter tudo ali, o máximo de informação possível, né? E muitas pessoas, Carlos, dentro de um processo seletivo, elas falam assim, pô, mas eu não fui nem chamado para entrevista. Vou falar do nosso processo seletivo. A gente fez um processo seletivo recentemente, que está em andamento ainda, inclusive. A gente dividiu em 3 etapas. A primeira etapa era análise de currículo de LinkedIn. E a gente teve mais de 420 pessoas que se inscreveram na vaga. Para a gente não faz sentido entrevistar todo mundo. Então, qual que é o filtro? Eu vou entrevistar as pessoas que saibam se posicionar, que realmente têm objetivos que fazem sentido com a oportunidade que eu tenho. E algumas pessoas começam a se aplicar nas vagas sem ler a descrição e não se posiciona, a mesma coisa da pessoa querer se candidatar a vagas totalmente diferentes com o mesmo currículo. Cara, não dá. O LinkedIn é até uma forma estratégica de você também se posicionar do jeito que você quer se posicionar, na verdade. Então, provavelmente você está se aplicando em muitas vagas, não está sendo chamado, porque você está sem estratégia, você não está com o LinkedIn posicionado para a vaga que você está buscando. Então, existe também esse erro muito comum. E outro erro comum é você ter o LinkedIn para outra área, né? É o cara que está querendo fazer uma transição de carreira, mas ele tem o LinkedIn voltado para uma área que não é de tecnologia. Se o seu objetivo é a área de tecnologia, você tem que posicionar o seu LinkedIn para a área de tecnologia. Isso acontece bastante também, né, Carlos? Acontece, né? A pessoa trabalha com vendas, né? Tá todo o perfil de vendas e tá procurando uma vaga de banco de dados. Aí você olha e fala assim, bom, não tem como chamar essa pessoa, né? Porque você olha assim, não dá o match ali, né? No sentido de falar que você falou. Eu tô procurando uma pessoa que mexe com banco, não uma pessoa que trabalha com vendas, né? Senão eu estaria procurando ela se fosse vendas, né? E é exatamente isso que acontece, né? Total. Isso acontece bastante. E aí, pessoal, muitas empresas publicam as suas vagas, além do seu site, por exemplo, publicam suas vagas dentro do LinkedIn. Então, existem várias vantagens aí de você realmente ter o LinkedIn. Primeiro, a parte do network profissional, né, de você se conectar com pessoas da área, né? Então, o LinkedIn tem a opção de você se conectar com recrutadores, com gerentes, com colegas de profissão. Então, você ter uma rede de contatos.
tá? Então, outra coisa um erro muito comum que eu vejo do cara que não consegue a primeira vaga. É o cara que quer a primeira vaga, mas ele simplesmente, você chega no LinkedIn dele, tem lá 5 conexões. Cara, você não está se conectando com ninguém, como que você vai conseguir uma vaga? Então, o LinkedIn, a gente tem visto que até algumas pessoas que seguem a nossa metodologia hoje começam a adicionar as pessoas que trabalham na empresa que gostaria de trabalhar, começa a adicionar as pessoas que trabalham no cargo que você gostaria de trabalhar, e essa parte do network no LinkedIn ela é fundamental também, né, Carlos? É fundamental, né? A gente fala ali que você vai colocar a sua audiência, né? Quem que você quer atingir ali, né? Quando você faz ali alguma postagem, quer se relacionar, né? Você busca pessoas ali que possam gerar oportunidades para você, né? De uma forma estratégica, né? Não sai adicionando aleatoriamente, né? Qualquer pessoa, né? Sem critério, né? Porque aí dificilmente você vai ter algum resultado expressivo, né? Total. E aí, a questão de visibilidade para recrutadores, né? Muitos recrutadores fazem buscas, e se você tiver um LinkedIn realmente estratégico ali, bem elaborado e atualizado, ele também te ajuda a ser encontrado pelos recrutadores, né? Ajuda, né? E principalmente ele estando bem posicionado, né? O recrutador vai entrar, né? Você vai se candidatar lá a vaga, ele vai querer saber quem que é você, né? Para saber se vai vai chamar para conversa ou não, né? Então, importante ali, né? Tá atraente, né? Outra coisa importante que a gente vê, compartilhamento de conteúdos e insights dentro do LinkedIn, né? O fato de você poder publicar um artigo, participar de discussões, publicar atualizações, mostrar o que você sabe fazer, né? A gente recomenda muito, a gente tem visto quanto que pessoas, muitas vezes, sem experiência, estão recebendo propostas, porque estão colocando conteúdos relacionados ao cargo, à profissão, ao que ele quer atingir, e chama atenção pra caramba, né, Carlos? Com certeza isso chama atenção, né? Em adicional com aquelas pessoas que você tem na sua rede ali, né? Que você está fomentando ela para crescer. Cada vez que você posta algo que é interessante, né? Que é relevante, que às vezes até resolve o problema de outras pessoas e outras empresas ali, você é um forte candidato ali, né? Alguém te chamar para fazer um bate-papo, porque você mostra que você tem habilidade, né? Tem conhecimento sobre alguma coisa, tem autoridade, né? Então, sabendo utilizar da forma correta, né? Pode ser que gere ali umas boas oportunidades. Total. Muito bom, Carlos. E, pessoal, teriam diversas outras features aqui do LinkedIn que a gente poderia falar que quanto que elas são importantes para a primeira vaga, tá? De você ter acesso a vagas de emprego, lá tem uma aba de vagas, de você poder aprender e se desenvolver também lá dentro, de ter feedback e pessoas te recomendando dentro da área de tecnologia. Então, existem diversas estratégias que você poderia estar utilizando dentro do LinkedIn. O LinkedIn é uma ferramenta fundamental. Se você não tem o LinkedIn ou tem dificuldade de montar um LinkedIn atrativo, deixa um comentário aqui abaixo, que nós temos diversos programas que a gente consegue te ajudar a ter esse posicionamento estratégico. E não adianta, se você só estudar e não souber se posicionar, não tiver um LinkedIn, não souber se apresentar, não tiver um currículo atrativo, não tiver uma estratégia para a primeira vaga, vai ser muito difícil. Eu vejo muitas pessoas totalmente sem estratégia, começando pelo jeito mais difícil, por tecnologias que não são líderes de mercado, e muitas vezes não entendem o porquê estão anos e anos e anos só estudando e não conseguem oportunidades. E uma delas é o LinkedIn. Se você utilizar o LinkedIn de forma correta, com certeza você consegue ter muitos resultados e conseguir vagas muito rápido. A gente tem vários casos aqui de pessoas que conseguiram vagas em menos de 30 dias. Por quê? Utilizando o LinkedIn, utilizando uma estratégia, sabendo se posicionar e sendo atrativo para as vagas e para as empresas. Essa é a chave. Carlos, mais algum ponto que você queira acrescentar aí? Acho que é isso aí, Guilherme. Pessoal que não criou, crie, né? E quem já criou, atualize, né? Exato, muito bom. Pessoal, lembrando que essa experiência vai estar disponível nas plataformas de podcast, tá? Como Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify. Então assine a DBLCM por lá, para você não ficar de fora dos conteúdos. Lembrando que nós temos feito, inclusive, algumas imersões todos os meses aqui na DBLCM, tá? Então a gente tem feito alguns eventos com temas específicos, inclusive para quem está buscando a primeira vaga. Cara, quer começar na área de tecnologia? Uma das coisas que eu recomendo bastante para o iniciante, seja muito bom em SQL. Estude a linguagem SQL. Inclusive, a gente vai fazer uma imersão de SQL, que vai acontecer no próximo final de semana. Se você tiver interesse em participar, se você está vendo esse podcast e dá tempo ainda de você participar, deixa um comentário aqui abaixo, porque todos os meses a gente está fazendo algumas imersões para te ajudar nessa primeira vaga. Mas também a gente traz algumas estratégias, inclusive dentro da imersão, de como que você pode utilizar o seu LinkedIn para poder estar atrativo
para essas vagas. Carlos, fechamos por aqui, então. Um grande abraço e abraço, até a próxima. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.